Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Para quem tem participado das missas durante essa semana, porque no domingo passado nós celebramos a ascensão de Jesus aos céus. Quem tem participado das missas tem percebido uma coisa: Jesus ele sobe para o céu depois de ele ter cumprido a missão dele. E qual foi a missão de Jesus? Ele veio do céu para morrer na cruz. Como nós estamos vendo essa cruz bem grande aqui na nossa frente. Mas por que ele veio morrer na cruz? Ele veio morrer na cruz porque se ele não morresse, nós não iríamos nos salvar. Salvar de quê? De um afogamento? De um tiro, de um roubo, que parece até uma pergunta meio boba que eu estou fazendo, mas que muitas vezes tem muitos católicos por aí que possa passar desapercebido no que diz respeito que Jesus veio nos salvar. Salvar da morte eterna. Salvar da condenação eterna. Imagina você e eu nascermos e imaginarmos que depois nós iríamos para um lugar onde nós iríamos sofrer por toda a eternidade. Era melhor não ter nascido, né? Mas tudo isso aconteceu por causa de quê? Por causa de Adão e Eva. Quando nós vemos lá o segundo capítulo do livro do Gênesis, lá nós vemos Deus falando para Adão, para ele não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore que ficava bem no centro do jardim, do Éden, do paraíso,
E Deus deu a condição para o homem: se você não comer daquele fruto, você não vai morrer. Mas se você comer, você morrerá. Adão entendeu muito bem o que Deus havia falado. Eva também entendeu. E a serpente, ou seja, o demônio que veio em forma de uma serpente, ludibriou, enganou Eva, dizendo que Deus estava falando aquilo porque para que eles não comessem, porque se eles comessem, eles seriam iguais a Deus, ou até mesmo superiores a Deus. Aí os olhos de Eva se abriram, ela viu que o fruto tinha uma aparência boa, ela foi e comeu aquele fruto. Quando ela comeu aquele fruto, pronto, a morte entrou. Imagina você nascer e saber que você não vai morrer. Agora nós nascemos e nós sabemos que nós iremos morrer. Eu até brinco lá no Brasil. Pode ir para a academia, pode fazer tudo o que quiser fazer, pode colocar aquelas canetinhas para emagrecer, como se os gordos não entrassem no céu, né? Só os magros. Pode fazer de tudo, tomar remédio, mas um dia eu e você iremos morrer. Não tem jeito, a morte entrou no mundo. Nós vamos fazer de tudo para ter uma qualidade de vida boa? Vamos, vai ter uma qualidade de vida boa para morrer. Todos nós iremos morrer. Só que quando Jesus vem, ele vem e ele diz assim, que ele vem para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida materialista, que eu vou ter tudo na minha mão, não vai faltar nada, aí eu vou ter uma vida abundante. Quando ele fala vida em abundância, ele está dizendo vida eterna. Então, quando Jesus morre na cruz, ele mata a morte. Ele matou a morte. Mas você pode dizer assim, não, Padre Augusto, o senhor está dizendo que Jesus matou a morte, mas nós continuamos morrendo? Sim, ele matou não essa primeira morte que nós queremos, ele matou a segunda morte, que é a condenação eterna, a condenação no inferno, embora não seja uma morte, mas é como se fosse uma morte, uma vida inteiramente sem Deus, de dor e sofrimento. Então, aquela porta do paraíso que foi fechada, ela agora é aberta com a morte de Jesus. Só que Jesus morre e ele havia dito uma coisa, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E nós vimos isso aí recentemente, na Semana Santa, nós vimos a morte de Jesus na sexta-feira e vimos que no domingo ele ressuscitou verdadeiramente. E a gente sempre diz, aleluia, né? A Maria Madalena, quando ela foi lá no túmulo, ela encontrou o túmulo fechado, o túmulo aberto. Aí ela pensou que haviam roubado o corpo de Jesus. Aí o anjo disse assim, por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que está vivo? Ele não está aí, ele ressuscitou de verdade. Se Jesus não houvesse ressuscitado, todas as esperanças nossas no que diz respeito ao futuro nosso, teria tudo caído por água abaixo. Mas agora há uma esperança para nós.
aquele parente nosso que já se foi, que já morreu, que já não está mais conosco, e ele morreu numa vida com Deus, que nós damos o nome de céu, que é o lugar aonde Deus habita, e que se um dia, quando nós passarmos desta vida e nós formos para outra vida, nós iremos estar com eles. Aí lá não haverá mais morte. Nós vivemos num mundo muito materialista, e principalmente quem mora nos Estados Unidos também tem muito essa questão. Nós temos que ter, nós temos que ter, nós temos que ter, nós temos que possuir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, tudo. Pode fazer tudo isso. Mas saiba que tudo isso vai passar. Tudo vai passar. O que importa para nós é a conquista da vida eterna. Aí vocês precisam entender aqui duas coisas. Existem duas formas de se viver na vida eterna. Todos os que morrerem irão para a vida eterna. Mas fiquem atentos ao que eu vou dizer agora. Existe a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. A vida eterna no céu, a vida eterna no inferno. Não tem jeito, nós estamos caminhando para lá. Todos nós estamos caminhando para lá. Quem é que vai para o céu? Quem tem uma vida com Deus, quem se encontrou com Jesus, quem evita o pecado, quem leva uma vida santa. Esses irão para o céu. Esses vão ter a vida eterna com Deus. Aqueles que vivem uma vida que não vão na missa, não se confessam, não levam uma vida de qualquer jeito, desobediente, só pensa em roubo, em droga, não vive a fidelidade dentro do casamento, ao morrer vai para a eternidade, mas vai para a eternidade do sofrimento eterno, que é o inferno. Eu pergunto, vocês que moram aqui, se você morresse agora, qual das duas eternidades você iria? A eternidade com Deus ou a eternidade no inferno? E não adianta dizer, não é bem assim, Deus é misericórdia, sim, Deus é misericórdia. Ele é tão misericórdia que todos os dias Ele está dando uma chance para nós criarmos vergonha na cara e sairmos da vida errada. Porque depois, aí só vai ter a justiça divina. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esse evangelho de hoje é o capítulo 17 do Evangelho de São João. Esse evangelho é um evangelho de despedida. Jesus está se despedindo dos apóstolos. E nessa despedida dos apóstolos, que é na última ceia, e que foi a primeira missa que ele celebrou, ele começa a pedir ao Pai, pelos apóstolos, por mim e por você. É o único momento na Sagrada Escritura, no Evangelho principalmente, que nós encontramos Jesus rezando por nós. Porque geralmente a gente vê assim, é nós que nos dirigimos para Jesus para rezar. Aqui não, aqui é o contrário. É Ele pedindo por nós. Mas o que é que Ele está pedindo por nós? Ele está pedindo para
os brasileiros, os hispanos que estão aqui, eles tirem o green card, a documentação, para poder andar livremente aqui nos Estados Unidos. Ele está pedindo, nessa despedida dele, ele está pedindo saúde. Nessa última despedida dele, ele está pedindo para os apóstolos para que nós tenhamos muito dinheiro no bolso? Não. Nessa despedida de Jesus, ele está pedindo para que nós tenhamos vida eterna. Ele está pedindo para nós que aonde ele estiver, que é no céu, eu e você também estejamos. É a meta final nossa. Se vocês que estão aqui, vocês viverem uma vida aqui nos Estados Unidos, e vocês não tiverem como meta eterna, como meta final, a eternidade, você está perdendo. Como lá no Brasil e em qualquer lugar do mundo. A nossa meta final não é o rapaz se tornar padre, não é a moça se tornar freira, não é aquele rapaz se casar, aquela moça se casar, é ter um emprego, é ter muito dinheiro no bolso. Essa não é a meta final nossa. A meta final nossa é que todos nós ganhemos a vida eterna. Imagina, né? Eu fico às vezes pensando, quantos de vocês um dia se despediram de um parente de vocês, que talvez foi tirado aqui dos Estados Unidos, foi levado para o Brasil, foi tomado assim, e não se sabe se vai se encontrar com essa pessoa novamente? É ou não é verdade? Tem muitos de vocês aqui que vivem isso. Parente, pai está lá, mãe está lá, não sabe se vai se encontrar. Porque às vezes está preso aqui, porque não pode sair, e se sair não vai voltar. Então fica aqui e por isso não vai se encontrar ou com o pai ou com a mãe. Agora mesmo, quando eu e o Peter, que está ali, quando nós viemos no avião, nós encontramos uma moça que ela estava falando que há 12 anos ela não via o pai dela. Rapaz, 12 anos sem ver o pai. Eu não sei como é que aguenta, não. 12 anos sem ver a mãe. Eu não sei como aguenta. Vocês são muito fortes. Eu sou fraco. Eu já pegaria nem avião, eu já cairia nesse rio aí pelo México, ia nadando, para ver o meu pai, para ver a minha mãe. Como diz lá no livro do Gênesis, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Morrer é uma coisa, mas estar vivo, eu não me contentaria com videoconferência. Quero pegar na minha mãe, abraçar a minha mãe, abraçar o meu pai, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E ainda viver essa situação de que talvez meu pai morrer, minha mãe morrer e eu não estar lá. Sabe o que é você não enterrar seu pai e não enterrar sua mãe? Mas tudo bem. Mas existe um consolo. Pode ser que você, por causa de
toda essa situação que vocês vivem aqui nos Estados Unidos, vocês possam não ver o seu pai, você não possa ver mais sua mãe, não possa ver mais seu irmão, sabe lá quem, uma pessoa muito querida, mas existe uma esperança de ver na eternidade. Estão me entendendo? Posso não ver aqui mais, mas pode ser que na eternidade eu veja. Mas para que eu veja na eternidade, tanto meu pai, meus parentes que estão lá, e eu que estou aqui, eu tenho que levar uma vida com Deus, eu tenho que levar aqui uma vida santa, para quando passar desta vida para outra, o de lá no Brasil, passar para a eternidade, e no dia que eu passar da eternidade aqui, eu possa me encontrar definitivamente lá no céu. Agora, se o de lá não leva uma vida santa, não leva uma vida segundo os mandamentos da lei de Deus, morre. E você que está aqui levando uma vida santa, segundo os mandamentos da lei de Deus, aí vocês vão, os daqui vão para a eternidade, e os de lá que não estão vivendo vão para a eternidade, não vão se encontrar nunca mais lá também. Você sabe o que é você passar um tempo com seus parentes e saber que você, nem na eternidade você vai se encontrar com eles, porque quem vai para a condenação eterna não vai se encontrar com os que se salvarão, e os que se salvarão não irão se encontrar com os que se condenarão. Agora veja que tristeza, hein? Passar a vida aqui e não se encontrar com o parente, e depois ir para lá e não se encontrar nunca mais lá também. Por isso que Jesus está rezando, que aqui diz assim, erguendo os olhos para o céu. Jesus começou a rezar e pediu para os apóstolos, primeiro, que eles se encontrassem com Deus único e verdadeiro que é Ele. Que nenhum se perdesse, que nenhum venha a se perder. E aí ele termina, que é o evangelho de hoje, para que onde eu estiver, onde é que Jesus está? No céu, eles possam ir para lá e estarem comigo. Jesus reza para que nós entremos na eternidade, para que a morte dele na cruz não seja em vão, nem para mim e nem para você. Ele está rezando, ele está pedindo, Pai, aonde eu estou, eu quero que eles estejam. Pergunto mais uma vez, essa vida que você leva, se Jesus te chamasse agora, para onde você iria? Atravessar esse mar aí do México e vir para cá e depois se perder para sempre? De que valeu tanta luta? Mas vai valer muito a pena ter atravessado, passado por tudo isso, levando uma vida santa aqui para depois. A nossa pátria definitiva não é o Brasil e nem é a América. A nossa pátria definitiva é o céu, mas vai depender de como nós vivemos aqui nessa terra. Imagina, ali parece que é uma família, né? Imagina só, minha santa. Você vai para o céu, seu marido não vai? Ou ele vai e você não vai? E esses filhos que estão aí no braço? De repente o filho vai e vocês dois não vão? Ou vocês dois vão e os filhos não vão?
A felicidade maior, meus irmãos, nossa, não está nos Estados Unidos e nem está no Brasil. A felicidade nossa maior está em Deus, está no céu, aonde Deus nos aguarda. Essa paróquia, a Margarida estava falando que é dedicada a São Martim de Tours. São Martim de Tours era um soldado que se converteu, um soldado romano. Então, quando se destaca um soldado romano, significa que ele era um pagão. Ele estava levando uma vida de condenado, ele se converteu. Aí, como vocês sabem a história, ele estava em cima do cavalo, ele foi passando, tinha um homem na rua, tremendo de frio. E vocês sabem o que é frio, lá no Brasil nós não sabemos. O frio que vocês já passaram aqui já está terminando. Isso foi lá na França. Aí aqueles soldados romanos, eles tinham aquelas capas, né, aqueles vermelhas, que eles andavam em cima do cavalo. Ele viu aquele homem naquela condição, já tinha se convertido ao cristianismo. Ele desce do cavalo, corta a manta dele, né, a capa dele no meio. Uma parte ele dá para o homem, cobre o homem, e ele fica com uma partezinha e vai embora. De noite, ele acorda, estava dormindo, e ele sonhou, vendo um homem enrolado naquela mesma capa, só que aquele homem era Jesus Cristo. Mostrando o quê? Que quando nós fazemos o bem para alguém, nós cristãos, nós olhamos naquela pessoa a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós ajudamos. Nós não ajudamos simplesmente por ajudar, nós ajudamos porque eu estive com fome, falou Jesus, e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Estava na prisão e fosse me visitar. Cuidado, brasileiros que estão aqui. Cuidado para vocês não pensarem somente em enriquecer e venham a se esquecer que tem pessoas também que precisam. Cuidado para o coração de vocês não ser um coração duro, um coração individualista. Já estou acabando, mas aguenta mais um pouco. A gente assiste filme de 2 horas, né? Do Michael Jackson. Não sou o Michael Jackson, mas aguenta um pouquinho. Nós estávamos, eu e o Peter e o outro padre, que é o padre Gilberto, quando nós estávamos vindo do Brasil para cá, nós encontramos uma moça. É essa moça que diz que há 12 anos ela não viu o pai dela. E quando ela estava ali conversando conosco, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: eu fui no Brasil e eu vi que os brasileiros são mal educados. Ela falou. Eu fui falando lá um monte de coisa, a gente estava ouvindo. Aí tinha um homem que era brasileiro, que também estava vindo para cá, para ver os filhos. Aí ele disse bem assim: é verdade, nós podemos dizer que os brasileiros são mal educados. Aí a menina disse assim: porque os americanos são patriotas, mas os brasileiros são mal educados, mas os brasileiros é família. Olha só, patriota, família. Morre pela pátria, mas não morre pela família. O Brasil é o inverso. Morre pela família, mas poderá não morrer pela pátria.
Aí aquele homem falou uma coisa assim para nós: olha, padre, eu estou vindo ver os meus filhos, porque os meus filhos, eles não ligam muito para mim. Se eu não ligar para eles, eles não ligam para mim. Aí eu disse: é essa a ideia que se tem mesmo. Fala-se que os filhos aqui, não sei se é verdade, mas os filhos daqui, quando os pais estão velhos, eles colocam no asilo. Isso mesmo? Aí a mulher está dizendo: é verdade. Que tristeza! A mãe que pariu, levou 9 meses com aquela criança, passou com tantos sofrimentos, e agora, depois que o filho está grande e os pais estão envelhecidos, eles descartam quem gerou? E isso é normal? Aí eu contei uma história para aquela menina e para aquele homem, que eu fui celebrar uma missa para as freiras beneditinas, lá em Minas Gerais, em Caxambu. Quem é mineiro deve saber, fica ali perto de Cachoeira Paulista. E tinha uma mulher que era cuidadora de pessoas idosas, e ela disse que ela estava cuidando de uma mulher já idosa, já bem velha, e que a filha estava aqui. A mulher no Brasil sozinha, e a mãe não estava nem aí para ela. Parece que a filha não estava nem aí para a mãe. Para ela só bastava mandar o dinheiro para a cuidadora cuidar da mãe. Para ela era o bastante. E a mulher perguntava: quando é que você vem ver sua mãe? Não vou não. Rapaz, eu não consigo entender uma coisa dessa. É esse coração? Aí ela disse assim: aí, padre, a mãe ficou doente, foi para o hospital. Aí eu liguei para a filha: sua mãe está no hospital, você não vem ver? Não. Aí a mãe morreu. Olha, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Sua mãe morreu. Enterra. É assim? E aí aí ela falou que não tinha como enterrar. Aí, como é que faz quando queima? Cremou. Aí a mãe, a cuidadora ficou se perguntando: o que é que eu vou fazer com essas cinzas? Porque a cinza de um ser humano não é para jogar fora, senão é sagrado, é um ser humano. É as cinzas de um ser humano, é as cinzas de uma pessoa batizada. Ela por um tempo pegou essas cinzas e guardou colocou lá na varanda da casa dela. Os filhos dela, quando chegavam, ficavam perguntando: o que é aquilo ali, mamãe? É a cinza de uma mulher. Os meninos ficavam até com medo, né? Aí ela pegou essas cinzas e levou lá para o lugar da Inhaxica lá e deixou lá. Eu fico me perguntando, essa filha que foi gerada por aquela mulher, e que um dia ela veio para cá, provavelmente por causa da criação que aquela mulher deu, que é a mãe dela. Ela está aqui se achando a tal, aqui, não cuidou da mãe na velhice, não enterrou a mãe. E eu fico me perguntando, quando essa menina for também, para onde é que ela vai? Vai para o céu?
Porque a nossa morada definitiva é lá na eternidade, é lá no céu. Será que uma mãe que desprezou, uma filha que desprezou a mãe desse jeito? Eu estou falando para vocês, brasileiros que estão aqui, os jovens, aquela menina que está ali mexendo na unha dela, o rapaz já cansou até de me ouvir, abaixou lá a cabeça. Não faça isso com seus pais, porque vocês estão sendo formados numa formação, que isso não é uma formação da igreja, não é uma formação católica. Os filhos é para cuidar dos seus pais na velhice e acompanhar os seus pais até a morte. Quantos pais aqui se sacrificando por causa de vocês jovens? E quando eles estiverem velhos, vocês vão colocar eles lá, né? E nem vai visitar? Pois bem, Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu, rezou por nós, para que nós ganhemos a vida eterna. Mas nós só iremos ganhar a vida eterna se nós caminharmos como Ele caminhou e praticarmos o que Ele praticou e tê-lo como nosso Deus e sabermos e entendermos que nós precisamos cuidar do próximo, que nós precisamos cuidar daquelas pessoas que estão conosco. A meta de vocês não é viver nos Estados Unidos. A meta de vocês não é viver no Brasil como eu vivo no Brasil. A meta nossa é conquistar uma nação que é o céu e que é a pátria nossa definitiva e que nós teremos que lutar, porque senão nós vamos para uma outra pátria definitiva de sofrimento. E tem gente que diz assim: ah, mas será que tem mesmo? Morra e verás. É só morrer. Morrendo, você vai ver se tem céu e se tem inferno. Quando você morrer, você vai ver se Deus existe ou não. Você morrendo e eu também, nós vamos ver se o diabo existe ou não. E Deus quer que todos nós nos salvemos. Num dia, quando eu morrer, se o céu existe, e eu creio que existe, eu quero encontrar todos vocês lá, viu? Todos, até aquele rapazinho que já está indo lá no fundo, quero encontrar ele também. Todos. Se eu for para o céu. Agora, se eu for condenado ao inferno, eu não quero encontrar nenhum de vocês lá. Nenhum. Porque Jesus rezou para que nós entremos no céu. Mas se eu for para o inferno e eu encontrar qualquer um de vocês lá, eu vou dizer para vocês assim: por que vocês não me ouviram naquele dia lá? Por que você não me ouviu? E continuou naquela vidinha. Aí você vai dizer, olhar para mim e vai dizer assim: e por que o senhor está aqui também? Aí eu vou dizer o seguinte: é que eu falava tudo aquilo, mas não vivia. É por isso que eu estou aqui. Já que você não me ouviu, vamos sofrer eternamente. Se Jesus te chamasse agora, para onde você iria? Para o céu, que Ele rezou para nós estarmos lá? Ou para o inferno?
Diz que o Papa João Paulo II uma vez falou: quem viver verá. Eu digo assim: quem morrer verá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua mãe, Maria Santíssima.